regulação secundária, que é a segunda defesa. Ela é lenta e centralizada. Então vamos lá lembrar lá. A regulação primária, ela vai deixar um erro de frequência, lá por causa do regulador QV, tá? Agora ele vai querer corrigir. Vamos ver a definição aqui do ONS para regulação secundária. É a ação manual automática sobre os reguladores de velocidade das unidades geradoras, no sentido de restabelecer a frequência programada do sistema. Essa ação, quando é automática, é executada pelo CAG, né, controle automático de geração. E a regulação secundária ocorre em complementação à regulação primária. Olha a definição da regulação primária. É a ação automática dos reguladores de velocidade das unidades geradoras, em resposta às variações de frequência, sendo que ele restabelece o equilíbrio entre geração e carga, sem, entretanto, restabelecer a frequência no valor original. Isso devido ao estatismo, lembra da piorada, para poder operar em paralelo? Então, isso aqui. Necessário para a repartição entre cargas entre as unidades. Repartição de cargas entre as unidades. Então, eu só posso ter repartição de cargas entre unidades se eu não estiver operando como isócrono, porque o isócrono é guloso. Repartição de carga só ocorre quando eu tenho malha QV não, quando eu tenho QV, regulador QV, que é com estatismo. Só que ele vai me deixar um erro de frequência. Então, para eu poder colocar várias unidades em paralelo, para elas poderem repartir a carga, porque uma só não dá para aguentar tudo, eu vou perder na correção de erro de frequência. Então, minha regulação primária agora com o QV, ela não vai estar mais preocupada em corrigir frequência igual era no isócrono. Ela vai estar preocupada em corrigir equilíbrio de carga e geração. Só que ele vai largar a frequência para lá. E então eu preciso de um outro equipamento ativo, que é na regulação secundária, para corrigir o erro de frequência. Então, a gente está falando sobre correção de erro de frequência. Ela vai vir com que cara? Como um integrador. Então, olha o bloco dele aqui. Eu venho com um erro de controle de área, e aí eu vou vir com um menos tal sobre S. Esse tal a gente também pode chamar de KI-CAG. Nas minhas definições dos códigos do MATLAB, eu coloquei KI_CAG, tá? Então, o meu bloco do CAG, matematicamente, ele é um integrador, por quê? Porque eu quero tentar eliminar meu erro de frequência, tá? Então, ele é lento e vai zerar o erro de controle de área. O que é o erro de controle de área aqui? É uma equação que a gente tem o bias, que é o erro de frequência de áreas, o intercâmbio e o delta gama. Só que agora a gente não está trabalhando com intercâmbio, então a gente vai ficar só com o erro de frequência, tá? E o erro de frequência dado pela equação que a gente já viu antes. Deixa eu olhar aqui. Erro de frequência menos a variação de carga dividido por D mais o somatório de 1 sobre R. Tá? Sendo que o somatório 1 sobre R é 1 sobre R equivalente. Tá? Então a gente não tá tratando exatamente do erro de controle de áreas. Porque o erro de controle de áreas é o que ele... é a saída de todo mundo, de cada área. Aí eu vou lá pro intercâmbio. Aqui ele não aborda isso não, tá? É uma interpretação que eu fiz errônea aqui para a primeira prova. Isso aqui vai entrar na segunda parte, a partir da aula 12, 13, 14, 15. Eu vou voltar nisso daqui, tá? É porque é parecido, as equações são parecidas, porque a gente tem a característica de cada área, o beta é o D mais 1 sobre R. E esse R é o somatório de cada unidade, tá? Aqui a gente vai trabalhar essa equação aqui depois. Por enquanto, a gente está olhando para esse aqui, ó, o BI. Só o BI e a variação de frequência, que a gente não olha para o intercâmbio, tá? Então, a gente está tratando cada usina como se fosse uma área e estivesse interligado, tá? E isso aqui que é importante que cai em prova.
é o delta gama. Esse delta gama é o sinal de controle secundário do ponto A. Ele vai ser somado na entrada do regulador primário, tá? E quando a gente tem isso aqui, ó, significa que ele é sem CAG. Se ele é sem CAG, ele não vai corrigir frequência. Com o CAG ele corrige frequência, tá? Importante, isso aqui cai na prova. A gente vai fazer uma questãozinha com isso aqui, tabelado. Tá? Porque tem uma interpretação matemática pra gente utilizar isso daqui. E aí a gente vai finalmente pra malha paralela. Parece que a matéria acabou, mas não acabou não. A malha paralela. A gente vai lá pro controle de tensão. Então a malha paralela é uma malha QV, ela é rápida, a gente está trabalhando com eletrônica de potência, então ela é em milissegundos, tá? Trabalha com milissegundos, gente, mas isso aí não quer atrás, ela não... Pronto. Trabalha em milissegundos. E uma coisa importante aqui é o AVR. A gente vai falar do AVR antes da gente fazer a conexão. Como é que a gente conecta a malha PF com a malha QV? A gente vai falar isso aqui já já. Então a gente vai falar agora do AVR. O AVR ele é composto por esses blocos aqui que são equipamentos. É o estabilizador, o amplificador, a excitatriz e o rotor. E cada um desses blocos aqui é a modelagem matemática pra gente ver o que cada um faz, tá? Basicamente, eu vou pegar uma tensão terminal, vou comparar com uma tensão de referência, vou enviar o sinal de erro e aqui dentro ele vai tentar corrigir essa tensão, tá? Através do amplificador, ele vai amplificar meu sinal de erro para poder fazer gerar a excitatriz vai fazer meu rotor girar mais ou girar menos. O estabilizador ele vai estabilizar esse sinal fazendo a realimentação negativa aqui no erro, tá vendo? E ele só existe, esse estabilizador, a função dele é somente em regime transitório. Em regime permanente, como ele tem esse S multiplicando aqui, em regime permanente o S ele vai para zero, então isso aqui some. Aí fica só isso aqui, ó, em regime permanente, tá? O estabilizador é só em regime transitório. Então, como eu falei, esse VT aqui é uma tensão terminal, isso aqui é uma tensão de referência, isso aqui é o meu erro. Meu sinal de erro. E o que significa VR? Automatic Voltage Regulator, tá? E agora, como é que eu ligo a malha PF na malha QV? Através do SAI, sinal adicional estabilizador, tá? Ou PSS. Então, ele vai usar a malha QV, que é rápida, para ajudar na malha PF, que é lenta. Isso que o SAI faz. Só que como é que ele vai pegar? Ele vai pegar o erro de frequência, que é o sinal da malha PF, ele vai passar por ele e vai entregar para o AVR. O sinal do SAI vai entregar para o AVR aqui, ó. Ele vai entrar no sinal de referência, tá? Então, olha só. O que é tudo isso? O conjunto todo é o SAI. O que é isso aqui? É um filtro passa-baixas. Ele vai bloquear o sinal, né? Vai limpar, na verdade, os ruídos. E aí ele vai passar pelo washout, que vai limpar também, vai bloquear sinal de regime permanente, por causa disso aqui, ó, desse S aqui. Então, só deixa passar a oscilação. Então, esse aqui só vai existir quando tiver coisa oscilatória. Aí a gente tem um bloco avanço-atraso que vai compensar, né, vai empurrar o sistema. Vocês podem ver que ele tem a mesma cara, ó, todos eles têm a mesma cara, ó. O ganho do excitatriz, o tempo da excitatriz. O ganho do amplificador, o tempo do amplificador. Ganho do rotor, tempo do rotor. Ganho do estabilizador, tempo do estabilizador. Todos eles têm uma cara muito parecida, né? Que é o atraso deles, tá? Então aqui o avanço-atraso ele vai fornecer amortecimento passivo, empurrando o rotor contra oscilações. E o sinal do SAI ele vai ser somado no V de referência do AVR. E o que é o diagrama completo? É esse aqui, ó. Aqui em cima nós temos a malha PF, aqui embaixo temos a malha QV. E eu anotei que faltou a excitatriz, não tem o bloco da excitatriz aqui. Esse aqui some em regime permanente. E a gente tem aqui, ó, todo o negócio do SAI.
entrando dentro do sinal de referência do AVR. E aqui é uma malha rápida e aqui uma malha lenta, tá? Ó, o estatismo aqui, a energia de regulação. O governador é isso aqui, só que a gente abriu ele para a gente fazer o GRC. O GRC está dentro do governador do QV. A turbina hidráulica, a planta que a gente está controlando, que é os dados do sistema. Um integrador, lembra que o professor falou que a gente podia fazer um P&D? Então a gente escolheu só fazer um I, tá? Toda a parte do SAI, toda a parte do AVR, que controla a tensão. E aqui são as equações para a parte do SAI, né? E com isso nós terminamos, e aí já eu vou falar sobre as malhas QV, malha PF, fazendo um apanhado de tudo que a gente viu até agora. Só para bater o martelo aí.